O diretor do episódio 5 já está a contar então que teve a necessidade de se esconder dos fãs por uma opinião, por uma razão que, na minha opinião, é muito estúpida por parte dos fãs. Então, o que é que aconteceu? Deu o episódio 5 de Attack on Titan. Estreou o episódio 5, um episódio que eu gostei, adorei. O episódio 5, tivemos muitas respostas. Opa, quando o Eren aparece e o miúdo se apercebe que o Eren não é propriamente quem ele pensava que era. Opa, muito bom, muito bom, muito bom. E a maneira como aquilo termina, com o Eren a transformar-se, é épico, muito fixe. E o problema está mesmo na parte final do episódio do anime. Então o que é que aconteceu? Alguns, poucos, mas alguns muito vocais, vieram protestar com o diretor. Isto é um... Attack on Titan está quase a ter um diretor por episódio. Que o diretor tinha feito um bom trabalho, mas tinha escolhido mal a música, que não era essa a música que devia ter tocado, é outra música, e começaram ali um bocadinho a atacar o diretor do episódio. O diretor, que acabou por tornar a sua conta do Twitter, depois de se aperceber do burburinho e toda a gente a mandar-lhe tweets e mandar-lhe mensagens e o pessoal a protestar com ele, o diretor do episódio, que acabou por tornar a sua conta do Twitter privada, para o pessoal não ver. Entretanto, voltou a colocar a conta pública, mas pediu para as pessoas não fazerem retweets, para não lhe mandarem mensagens, porque ele diz que não queria criar um problema para a companhia, para o pessoal, para a editora e também para o autor do mangá. Ou seja, aquela típica mentalidade japonesa de não querer incomodar as outras pessoas por um problema seu. Mas na realidade ele não teve nenhum problema. Eu acho que ele dirigiu o episódio tal como ele quis. Agora, as pessoas ou gostam ou não gostam, estão no seu direito de dizer publicamente: opá, não gostei, acho que devias ter utilizado isto, acho que devias ter utilizado aquilo. Ok, daí até é tudo bem, mas passar a atacar uma pessoa agressivamente, falar agressivamente com alguém, neste caso com um diretor, pela escolha que ele fez, quase como se a opinião dessas pessoas fosse a válida, fosse a derradeira decisão, e eles é que tinham razão e o diretor não. Acho que é um bocadinho um exagero. Dá-me a sensação que às vezes o pessoal, principalmente o Twitter, ultimamente, em termos de hate, a coisa tem tornado ali um bocadinho mazita no Twitter. Quase como se as pessoas, a opinião delas fosse a opinião válida e as outras pessoas não pudessem ter outra opinião. Um bocado complicado, e o diretor sofreu na pele isso. E eu acho que ele fez um bom trabalho. E eu acho que nós devemos analisar e avaliar o trabalho de alguém pelo que ele apresentou e pela sua visão. Por exemplo, uma coisa que eu detestei que aconteceu foi com Butum. O autor do mangá de Butum teve tanto medo da reação do público que o mangá de Butum tem 2 finais. Tem um final light e o final black. E as pessoas podem comprar o volume de acordo com a sua preferência de história, o happy ending ou o fim mau, qualquer coisa assim do género. E para mim, essa decisão que o autor de Butum fez foi uma decisão sem espinha, foi uma falta de carácter por parte do diretor, do escritor do mangá. Para mim, o que é que ele devia ter feito? Esta é a minha história, a história termina desta maneira, que é a maneira como eu gostava de terminar a história. Pá, vocês gostam, não gostam. Agora, estar a escrever uma história, mas não a pensar na história como o autor gostava, mas a pensar no que é que os espectadores gostavam de ver e de ler, para isso as histórias começavam a ser quase todas iguais. E nesse caso, o escritor da Attack on Titan é o exemplo disso. Ele mata personagens à esquerda e à direita e não se preocupa muito com a opinião das outras pessoas. Nós já ouvimos a matar, entre aspas, não é? Personagens muito importantes do mangá, e ele não se interessa minimamente se as pessoas falam bem, falam mal, não influenciam muito. Aliás, numa recente entrevista, alguém perguntou ao Hashimi Sayama, o criador da Attack on Titan, se o final do mangá da Attack on Titan ia ser bom ou mau, um happy ending ou não, um bad ending. E ele por isso simplesmente respondeu: opá, eu não avalio a história dessa maneira, para mim não há final feliz nem final mau, não coloco a história dessa maneira. E acabou ali a pergunta. Já Butum não, Butum, com medo que os fãs dissessem que não gostaram da maneira como terminou o mangá, resolveu ali a situação de uma maneira cobarde, na minha opinião, que foi de género: eu vou fazer 2 finais diferentes e depois o pessoal escolhe o que gostar mais.
Para mim isso não funciona assim. Para mim, um autor deve apresentar a obra tal como ele desejava e tal como ele idealizou na sua cabeça, sem se preocupar com o público. Depois nós cá julgamos, se gostamos ou não gostamos, mas trabalhar em função do público, só para agradar o público, eu acho que as grandes obras são feitas com a visão do diretor e não propriamente a pensar na opinião dos espectadores. E nesta situação, opá, fiquei um bocadinho triste com esta situação porque claramente acho que não havia necessidade. Tudo bem, as pessoas dizem, opá, acho que aqui combinava mais esta música, acho que combinava melhor esta, por aí fora, mas daí a atacar o diretor, dizer que não valia nada, que estragou o episódio, não sei o quê, não sei o que mais, de uma forma mais agressiva, acho que foi um exagero. E são poucos fãs. O problema é que, lá está, o Twitter tem aquele efeito de ampliar um bocado a linguagem. E depois, quando alguém começa a falar mal, sempre um conjunto de pessoas que vão influenciadas ali por aquele discurso e que se colocam por trás daquele discurso e começam logo a atacar. Por exemplo, uma das coisas que eu reparei no post da Attack on Titan, no Ataque PT, é que pessoal utilizar o mesmo discurso que eu vi no post no Twitter, ou seja, havia pessoal que nunca nem sequer tinha imaginado, via o episódio e estava tudo bem, mas vai ao Twitter, vê alguém a dizer, o diretor teve muito a mal, devia ter utilizado esta música em vez desta. E essa pessoa nunca tinha pensado nisso, mas pensa, já que este está a dizer isto, também vou dizer o mesmo. Copy-paste e tal, no post, já está. E depois aquilo é tipo efeito bola de neve, uma coisa puxa a outra, e de repente o episódio 5 deixa de ser conhecido como aquele episódio que foi espetacular, para ser aquele episódio 5 onde o diretor falhou na parte final do episódio. Eu acho que não foi isso que aconteceu, foi algo que se empolou artificialmente, mas acho que ele fez um bom trabalho e foi uma situação um bocadito infeliz. Mas deixem-me saber, deixem-me aí nos comentários o que é que vocês acham desta situação.